Olá, amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui, né? Vamos fazer uma entrevista agora com Marcelo Leles, secretário estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, e que nós vamos falar sobre o RED, né? O RED+, sobre o programa de crédito de carbono do governo do estado, que tem se mostrado pioneiro, recebido críticas, e nós vamos falar sobre todos os assuntos com o Marcelo. Marcelo, primeiro, muito obrigado por receber a gente. Eu que agradeço, Kleber. Satisfação imensa estar aqui falando com você, tendo essa oportunidade de esclarecer, de contar aos tocantinenses tudo o que está acontecendo na política ambiental do Estado de Tocantins, né? Todo o protagonismo que o Estado tem conseguido. Marcelo, vamos começar primeiro de forma didática, explicando para as pessoas o que é o RED+, né? Muita gente não tem ideia do que se trata. Rede Mais é um mecanismo construído lá atrás na COP de Varsóvia, se eu não me engano, a COP 19. O mundo, né, as pessoas que estão nos assistindo sabem, se reúne uma vez por ano, desde 1982, lá no Rio, 92, lá no Rio de Janeiro, na Eco 92. De lá para cá, o mundo se reúne, geralmente nos finais de ano, nas COPs, nas Conferências das Partes, que acontecem sempre em países diferentes do mundo. Na COP de Varsóvia, o mundo construiu esse mecanismo de RED+. O que significa a sigla? Redução de emissão de gases do efeito estufa por desmatamento e degradação. Degradação, leia-se, no caso do Tocantins, queimadas. Então, você conseguindo reduzir o desmatamento e a degradação, fogo, você, essa redução, a partir de uma linha base, vamos imaginar que você tem uma linha chutando aqui um exemplo, 100 hectares, você conseguiu reduzir, no caso do Tocantins, em toda a jurisdição. É um programa jurisdicional que engloba toda a área do estado do Tocantins. Você conseguiu reduzir para 80 hectares, essa redução de 20 foi transformada em toneladas de carbono, e cada tonelada de carbono é equivalente a um crédito de carbono. Então, é justamente esses créditos de carbono que foram gerados de 2020 a 2024, o Tocantins já gerou, Tocantins já reduziu o desmatamento e o fogo, e já gerou créditos, e nós nesse momento, estamos num processo absolutamente robusto, complexo, né, e intenso de pré-certificação desses créditos. Nós estamos próximos a certificar os créditos de carbono provenientes da redução do desmatamento e da degradação, fogo, no estado do Tocantins, entre os anos de 2020 e 2024. Então, em linhas gerais, é isso. O que nós estamos fazendo no momento é referente a esses créditos que já são patrimônio dos tocantinenses, mas nós queremos continuar o processo de redução do desmatamento e da degradação. Mas quando a gente diz desmatamento, é isso que eu já vou dando o primeiro recado importante. Quando a gente diz desmatamento, nós estamos falando de desmatamento ilegal. Ilegal. Formas mais sustentáveis de produção, além do que estabelece o Código Florestal Brasileiro, é algo espontâneo, é algo que pode ou não acontecer. O RED, em hipótese nenhuma, é uma vírgula que seja mais restritivo do que o Código Florestal Brasileiro. Nada muda no que é chamado por muitos, inclusive por mim, da Bíblia da produção e da preservação no Estado, no Brasil. Quem define o que é a área produtiva e o que é a área de preservação no país é o Código Florestal Brasileiro, e o RED não muda uma vírgula nessa questão. Então aí já entra, já respondendo já uma crítica, né? Porque o ambientalistas que eu tenho conversado dizem o seguinte: olha, esse programa de RED+,
ele engessa a possibilidade de crescimento da nossa produção, porque tem um nível lá de área que pode ser desmatada para a produção ainda, conforme o Código Florestal, e que o RED mais engessaria e que não poderia usar mais essa área para expandir a produção do Estado. Então, você está dizendo que isso não é verdade. Né, eu fico muito feliz de você é, frisar esse ponto, e eu gostaria que todas as pessoas que estão nos ouvindo, infelizmente, um núcleo pequeno ligado ao setor produtivo tem, não vou aqui dizer por que razão isso está acontecendo, não vou aqui fazer especulação, se tem algum interesse político, se tem alguma outra coisa por trás, mas tem um núcleo é, pregando colocando essas informações, e assim, com todo respeito, eu vou dizer que trata-se de fake news, não é outra coisa, é fake news, são informações não embasadas, informações não embasadas no programa, não embasadas na legislação brasileira, e informações que estão tumultuando e deixando em dúvida a cabeça de muitos produtores. E não há necessidade disso. Eu repito, e todos os produtores tocantinenses que quiserem vir a SEMAR, ou mandarem que seja uma mensagem, receberão toda a documentação que deixa absolutamente claro que em um programa de Rede Mais, seja ele um programa feito no Brasil ou fora do Brasil, seja ele feito por Estado ou por um país, uma das primeiras salvaguardas do programa precisa respeitar a legislação do país onde o programa vai ser desenvolvido. Então, o Código Florestal Brasileiro é soberano. Não existe programa de rede mais, não é a intenção do programa, e o programa não tem poder para restringir 1 centímetro de uso de terra, ou seja, de desmatamento, a mais do que o Código Florestal Brasileiro. Isso é uma coisa que é preciso que os produtores ouçam, porque essa desinformação, esses vídeos que estão sendo feitos e circulam nos grupos dos produtores, tem feito muito mal, tem levado informações inverídicas e que contribuem apenas com uma estabilidade ruim para todo o Estado e para os produtores, porque o programa de Rede Mais é um grande, vamos colocar assim, é algo que chega para somar com o setor produtivo do Estado de Tocantins, é algo que chega para somar com a regularidade ambiental, é algo que chega para somar com as políticas mundiais estabelecidas, ou seja, o quanto mais o Estado do Tocantins produzir respeitando as regras ambientais, mais mercado, mais valor, e o programa de Rede Mais chega para carimbar toda essa produção, carimbar o Estado como um Estado que produz, respeitando as regras ambientais, respeitando o Código Florestal Brasileiro. É só isso, nada mais. Agora, o Estado é pioneiro no Brasil em termos desse programa, né? Você pode explicar para nós, primeiro, como foi, se deu esse pioneirismo e realmente se é isso, o Estado tem mantido uma vanguarda na adesão a esse programa? Kleber, às vezes eu fico até assim pensando como estaria o telespectador aí, o internauta que está nos ouvindo e está nos assistindo fazer essa afirmação. Mas a verdade é que o estado do Tocantins é o primeiro estado subnacional do mundo, não é do Brasil, é do mundo, é, é o estado mais adiantado do mundo no processo de acreditação de créditos de carbono nessa modalidade de projeto de RED+, transacionado no mercado voluntário. Outros estados, como Mato Grosso e Acre, já fizeram projetos semelhantes, mas não nessa modalidade. Eles não geraram créditos que podem ser transacionados no mercado.
Eles geraram créditos que foram comprados por uma coalizão de países chamada LIFE, e esses créditos foram aposentados. Ou seja, o país é como se fosse assim, o país pagando para que fosse feito o trabalho e guarda os créditos. O nosso não. O nosso são créditos que têm capacidade de serem transacionados no mercado mundial. Qualquer empresa precise equilibrar as suas emissões, poderá adquirir os créditos do Estado do Tocantins. Então, respondendo à sua pergunta, o Estado é o líder mundial. Eu tive agora, e fiquei muito orgulhoso, de representar o governador Vanderlei Barbosa, de representar o Estado do Tocantins, num dos lugares mais importantes da humanidade. Em Londres, aconteceu a Semana do Clima, agora há 2 semanas atrás, e o Fundo Silvânia que está fazendo pré-investimento para que o projeto do Tocantins seja finalizado, preparou um evento no Museu de História Natural de Londres. Nós estávamos sentados e na nossa cabeça estava aquele fóssil de uma baleia imensa, num lugar, um lugar. E eu aqui, aproveitando para fazer um comercial, eu estudei 3 meses, eu revisitei o inglês e consegui, e fiz razoavelmente bem um discurso em inglês, representando o Estado, e numa plateia absolutamente selecionada, os maiores empresários do mundo sentados à mesa, os maiores organismos de meio ambiente sentados à mesa, a presidente da COP de Belém, não é presidente, a comandante da COP de Belém, tem um nome específico, a Ana Toni, do Ministério do Meio Ambiente, falou antes de mim, o presidente mundial da Conservação Internacional falou antes de mim, e eu falei em nome do Estado. Foi colocado um telão para que o vídeo do Estado do Tocantins fosse apresentado, e o Tocantins foi apresentado mais uma vez para o mundo como o Estado mais avançado e mais próximo de certificar créditos de carbono nessa modalidade. Então, quando eu vejo a desinformação acontecer no nosso Estado, eu fico assim, a gente fica incomodado com isso, porque as pessoas que pararem para entender e vierem a SEMAR, ou me mandarem uma mensagem e receberem e lerem todo o material que nós temos, elas imediatamente vão passar a ser grandes defensoras do programa. Porque o programa não tem uma parte negativa. Ele não tem uma parte negativa, ele só tem pontos positivos. A verdade é essa. São recursos. Aí eu vendo aí as matérias anteriores, eu vejo uma parte em que eles falam, não, mas estão falando de 2,5 bilhões, isso é esmola perto do que o PIB, perto do PIB do agronegócio no estado de Tocantins. Não é essa a comparação. O Tocantins é um estado agro. O governador Vanderlei Barbosa bate nessa mesa todo santo dia, mas da mesma forma que ele bate nessa mesa reconhecendo, e todos nós, claro que eu também, você, todos nós, sabemos que o agro é importantíssimo para a nossa economia. Agora, qual é a mensagem? A mensagem é: vamos produzir de maneira sustentável, que significa o quê? Produzir respeitando o Código Florestal Brasileiro. Então, não é comparar os 2,5 bilhões que podem chegar até 2030, porque o que nós podemos contar é em torno de 1 bilhão dos créditos que já são patrimônio dos tocantinenses, concebidos entre 2020 e 2024, e isso nós podemos, não é contar também, porque nós temos que ter o trabalho de certificação, mas nós estamos muito próximos a certificar os créditos, e aí o Tocantins vai receber esse 1 bilhão de reais. Esse 1 bilhão de reais vai chegar para quê? Primeiro, ele não vai chegar no Tesouro, ele não vai se misturar com os recursos do Estado. Ele chega num fundo específico, chamado Fundo Clima,
criado através de lei na Assembleia Legislativa para receber os recursos. Ele chega com os recursos já carimbados. Como carimbados? Uma parte dos recursos vai vir para o Estado. Todos os órgãos que executam a política ambiental ou têm ligação com a política ambiental do Estado receberão desses recursos. Nesse momento, esses órgãos estão sendo chamados para reuniões onde eles mesmos estão apontando como é que entendem que o dinheiro deve ser usado. Os povos originários, quilombolas, povos indígenas, agricultores familiares, extrativistas, nós estamos fazendo, Kleber, 47 oficinas em todas as regiões do Tocantins. Nós acabamos de vir, terça-feira eu estava lá na comunidade Mumbuca, 7 comunidades quilombolas representadas, 3 dias de oficina. Cada uma dessas 47 oficinas, elas acontecem em 3 dias. Lá nós temos tradutores para a língua indígena, nós temos toda a explicação do que é, começa explicando o que é o programa. Depois, a gente abre para um debate longo, tirando todas as dúvidas com calma de todos os participantes. Depois vem a parte deles indicarem como querem usar os recursos. Então, quem define como vai usar os recursos são os atores, os povos, os agricultores, os extrativistas e também o agro. São 6 oficinas com agronegócio, já fizemos 5, temos mais uma para acontecer lá na Desto, do presidente Dino, em Marianópolis. Estamos esperando ele marcar a data. E o agro também vai estar dizendo claramente como é que quer usar a parte dos recursos que vem para compensar o trabalho que a maioria absoluta do agro, a maioria do agro, faz de preservação ambiental. Se você pegar uma fazenda no estado de Tocantins, na parte do Cerrado, onde a reserva legal é de 35%, se você somar os 35%, as áreas de APPs, as nascentes, você dificilmente encontrará uma fazenda no estado que preserva menos pela lei do que 40%. Então, o agro é um ator de preservação ambiental que está sendo chamado para a mesa. Infelizmente, a gente tem convivido com essas fake news, com essa desinformação, né, que nasce de um pequeno núcleo, mas que acaba contaminando e deixando em dúvida muitos produtores tocantinenses. E esse espaço aqui com você é fenomenal para a gente ajudar a esclarecer tudo isso. E uma questão que eles cobram, por exemplo, é a participação de como que vai receber, o produtor vai receber. Mas me parece que esse recurso ele deve ser destinado a políticas ambientais, é isso? Não é um recurso para ser embolsado individualmente, para uso individual e aleatório. Como que é isso, o uso desses recursos? Essa é uma outra grande pergunta, porque muitos produtores entendem que o recurso devia vir para fazenda, né? Tipo assim, eu tenho aqui minha reserva, isso. Então eu tinha que receber esse recurso individualmente. Isso. Mas veja, há uma confusão danada quanto a essa questão não só da distribuição dos recursos, mas também como essa contabilidade dos créditos gerados está sendo feita. Nós não vamos em fazenda por fazenda. A gente não faz a medição da redução do desmatamento e degradação, fogo, abrindo o polígono lá, os limites de cada fazenda e medindo cada fazenda. Não é assim. É o Estado. O projeto é jurisdicional. A gente não contabiliza, por isso que eles falam, mas estão vendendo o trabalho que a minha propriedade está fazendo de redução. Não é isso. A gente não está tratando de fazenda por fazenda, nós estamos tratando da jurisdição de todo o território tocantinense, que em alguns lugares tem gente plantando árvore, em alguns lugares tem gente desmatando, o fogo está diminuindo, enfim, a gente contabiliza o estado todo, a redução do desmatamento e do fogo em todo o estado, e não propriedade por propriedade. Da mesma maneira, os recursos não serão distribuídos propriedade por propriedade. Os recursos são coletivos. O agro, que nós já reunimos muitas e muitas vezes com o agro,
e já fizemos 5 reuniões do programa, oficinas do programa, como eu estou dizendo, está faltando uma em Marianópolis. Nessas oficinas, da mesma maneira que a gente faz com os povos e com os órgãos do Estado, a gente começa explicando novamente o que é o programa de rede e depois a gente parte para a parte mais importante da oficina, que é justamente essa discussão de como, no caso, o agro quer fazer uso dos seus recursos. Eles apontam aonde querem aplicar. Por exemplo, tem regiões que apontaram que querem intensificar e criar brigadas de incêndio específicas deles. Por exemplo, um sindicato rural, ele vai poder apresentar um edital, né, e vai pedir recursos do RED, se essa decisão coletiva acontecer, para o estabelecimento de uma brigada específica naquela região. E assim por diante. São inúmeras colocações que estão sendo feitas pelo agro, e essas reuniões geram documentos, elas são gravadas em vídeo, atas são geradas, tudo é registrado, lista de presença, tudo, porque tudo isso, Kleber, tudo isso faz parte do programa. Tudo isso será encaminhado para o padrão internacional pelo qual nós construímos o programa de rede jurisdicional do Estado de Tocantins. Nós escolhemos o padrão internacional mais rigoroso do mundo. Por quê? Porque nós queremos trabalhar mais, nós queremos... não, é porque quanto mais integridade, quanto mais os créditos forem gerados através de um programa robusto, um programa que tenha transparência, um programa que seja acompanhado pelos órgãos de controle, como é o caso do programa do Tocantins. Doutor Alvo Manzano, nessa sala, aliás, sala financiada pelos recursos do pré-investimento do RED, eu estou te vendo em 2 painéis imensos aqui na minha frente, é uma sala com equipamentos modernos, aqui atrás tem o pessoal do Sigma trabalhando, 11 técnicos pagos com recursos do pré-investimento. Imagine quando os recursos principais chegarem. Mas já tem 11 técnicos trabalhando, e eu peço a todos os telespectadores, os internautas, que acessem a plataforma Sigma, com C maiúsculo, sigma.com.br, e entrem na mais completa plataforma de dados sobre meio ambiente. Da Amazônia Legal, certeza. Mas não vou dizer do Brasil, porque São Paulo é São Paulo. Mas nós estamos na ponta com recursos do RED. Então, Agora, até perdi o raciocínio anterior. então, retomando aqui, é importante agora, então, é o seguinte, que esse recurso também vai poder atender uma demanda do próprio setor produtivo, que é de melhorar as condições de trabalho dos próprios órgãos de controle do Tocantins, não é? De também garantir mais tecnologia, licenciamento mais rápido. Isso também será um benefício que poderá vir desse investimento que vem? Na primeira reunião, aqui nessa sala do RED, isso já deve fazer com o setor produtivo, isso já deve fazer uns 3 anos, 2 anos e meio. Estavam aqui os principais presidentes das associações. Lembro que o Paulo Carneiro estava, lembro da FAET, lembro que a Carolina Barcelos, da AproSoja, estava, Ricardo Cury, da Coapa. Eu não sei se o Fernando Penteado, da Nelore Precoce, estava, mas todo o setor produtivo. E o primeiro ponto que eles colocaram naquela época, e vem batendo nessa tecla, que eles querem que a parte dos recursos, nem deles, e eles têm razão, eles não têm que usar a parte dos recursos, em torno de 25%, todo montante, que vai vir para o setor produtivo, com isso. Eles querem apontar, e o Estado já aceitou, que a parte dos recursos do Estado seja, em primeiro lugar, utilizada na modernização, na eficiência do Naturatins. Porque entendem que o Naturatins tem que ser um órgão ágil, rápido, eficiente, e hoje nós temos, à frente do Naturatins, o governador acertou em cheio na nomeação do Clédson. O Clédson é um executivo,
O Clédson é alguém que chegou no Naturatins com vontade de fazer as coisas acontecerem, as coisas estão caminhando a passos largos, estão avançando, mas os recursos do RED, quando chegarem, vão acelerar esse processo em muitas vezes. Você imagina, quando a gente ouviu isso do agro lá no começo, nós pegamos 5 milhões dos recursos de pré-investimento e contratamos uma empresa reconhecida internacionalmente para fazer o módulo de análise do CAR. Porque em todas as reuniões com o agro, eles colocam que a análise do CAR é algo prioritário. E é prioritário, tanto para a produção quanto para a preservação. Então, nós negociamos com o Fundo Silvânia, com a Mercúria, e conseguimos usar parte dos recursos do pré-investimento para a contratação desse módulo, que vai começar a funcionar agora e já vai começar a dar celeridade às análises de CAR no estado do Tocantins. Só que, se a gente for entrar nesse assunto, vai demorar, mas não é só isso, né? É uma prioridade do governo e recursos do Estado já foram destinados para outras ações importantíssimas na questão da análise do CAR. Marcelo, e outra coisa também que é uma crítica que fazem, eles falam o seguinte: olha, isso aí não é um programa de preservação porque a Europa compra crédito de carbono no Tocantins, por exemplo, para eles continuarem poluindo lá na Europa. Eles já destruíram lá, continuam destruindo, e nós somos engessados, não podemos crescer, e além de tudo, não há preservação, então, porque a preservação tinha que ser global e não adianta só o hemisfério sul fazer a preservação, o hemisfério norte continuar poluindo, desmatando. Como que você vê se responde esse tipo de crítica? É uma crítica feita com, com pouca informação. Vou explicar. O mecanismo RED é um mecanismo transitório. Ele tem tempo para acabar. É um mecanismo de transição para que os países do mundo passem a desenvolver ou a evoluir numa economia de baixo carbono. Então, só existe, Kleber, até 2030. O Tocantins vai captar os recursos de 2020 a 2030, porque nós começamos lá atrás. Tá. Então, nós estamos conseguindo certificar os créditos de 2020 até 2024, e o que nós conseguimos reduzir aqui para frente de desmatamento ilegal e fogo, vou citar isso bem claramente. Porque é uma pergunta do agro. Tá, mas então, beleza. Do passado é nosso, é patrimônio. E do futuro? E até 2030? Como é que vai gerar crédito, então, se você está dizendo que o Código Florestal Brasileiro é soberano? Vai gerar crédito, porque nós vamos zerar até 2030 o desmatamento ilegal. Hoje, 21% do desmatamento no Tocantins é ilegal, e nós vamos zerar esse número até 2030, isso vai gerar crédito, e gerar especialmente pelo fogo. O combate ao fogo une todos. Não tem ninguém no Tocantins que é contra o combate ao fogo. Sim. O agro é talvez o mais prejudicado com o fogo. Os maiores prejuízos são do agro. Então, é dessa maneira que nós vamos gerar créditos. Então, voltando à sua pergunta, é transitório, é um mecanismo de transição para que os países desenvolvam as suas políticas de economia de baixo carbono, né? Economia verde, economia de baixo carbono. Tá. Os países têm os seus mercados regulados. Lá nos países desenvolvidos, eles já estabeleceram, o Brasil estabeleceu agora a sua lei federal do mercado de carbono. Os países desenvolvidos, a maioria absoluta deles, acho que todos, já têm as suas leis, eles já têm as suas reduções definidas. As empresas já têm metas de redução ano a ano. Não existe isso. Eles já têm as suas metas. Ou seja, agora, não tem um liberou geral lá, olha, vamos segurar, vamos comprar crédito lá no Hemisfério Sul que eu posso desmatar e fazer o que eu quiser aqui. Não é bem assim, existe uma regulação até rigorosa lá na Europa, é isso? Kleber, é o oposto disso. Eles estão fazendo o que o Brasil está fazendo agora. O Brasil aprovou sua lei de carbono agora e, próximos anos, as empresas brasileiras
como lá fora, também vão ter definidas as suas metas de redução, até que nós cheguemos num patamar e que possamos nos considerar uma economia de baixo carbono, entendeu? E nesse processo de redução, se elas precisarem para equilibrar suas emissões, comprar créditos, elas vão comprar. Inclusive, nós poderemos vender créditos para empresas brasileiras, como podemos vender créditos, depois de certificados, se Deus quiser, vamos conseguir em breve, para todas as empresas de qualquer lugar do mundo. Mas aonde o mercado está regulado, as metas de redução de emissão já estão estabelecidas. Entende? Então, não existe isso, não existe. Agora, além disso, que eu acho que consegui explicar, a transação do Estado do Tocantins, ela é, como eu disse para você no começo, é um programa de RED mais transacionado no mercado voluntário. Então, a nossa venda, o nosso crédito, ele será vendido voluntariamente. Uma empresa, seja brasileira, seja ela de qualquer lugar do mundo, né, ela vai poder comprar os créditos de carbono voluntariamente, ou seja, não é obrigação da empresa, ela está voluntariamente para prestar esclarecimentos, para ficar bem com o seu público, ela está comprando créditos de um projeto de rede jurisdicional no Estado brasileiro, no caso do Tocantins. O nosso projeto não é transacionado no mercado regulado. Eu só contei do mercado regulado para as pessoas entenderem que não é assim. Todo mundo, eles já desmataram lá e agora estão querendo pagar para a gente não desmatar aqui. Não é isso. Eles têm a maioria das economias, especialmente europeias, elas estão todas reguladas. Então, as metas de redução deles já estão estabelecidas, como as metas de redução do Brasil estão sendo estabelecidas através da lei que já foi aprovada no Congresso, está sendo regulamentada. Certo. Agora, o nosso é no mercado voluntário. Certo. Outra crítica que eu escuto esse programa é tão ruim que nem o Estado quis, só o Tocantins que quis pegar o Estado, por isso que esse Estado por isso que o Tocantins é pioneiro. Como que você vê isso? Rapaz, eu acho isso triste demais, Cléber. Você sabe o que eu acho disso? Eu vou começar dizendo o que eu acho disso. Você já viu aquela história? Você já viu, que nós estamos na mesma idade, já vivemos muito, do complexo de vira-lata? É a história do complexo de vira-lata, só pode ser. É porque as pessoas não acreditam que um estado como o Tocantins, um estado, eu não vou dizer pobre, porque nós somos muito ricos, mas um estado em desenvolvimento, um estado com muitas deficiências, como é que esse estadozinho pode estar liderando a política mundial de mudanças climáticas? Complexo de vira-lata, só pode ser. E desinformação. Porque essa pessoa que fala isso, ela deveria se informar. Ela deveria saber que lá no Museu de História Natural de Londres, há poucos dias atrás, quando o Tocantins protagonizou a reunião, estava sentado na mesa o governador Carlos Brandão do Maranhão, que de lá filmou o discurso e mandou para o governador Wanderlei Barbosa, dizendo: governador, eu tomei a decisão, eu vou seguir o caminho do Tocantins. Tocantins está fazendo escola. Piauí estava agora, lá em Genebra, assinando o ERPA, que é o contrato vamos colocar assim, uma promessa de compra dos créditos, também com o Fundo Silvânia, coisa que fizemos no dia 5 de junho de 2023, em Genebra. Então, assim, complexo de vira-lata misturado com desinformação. Certo. Porque pensar assim é desvalorizar algo que nós todos, eu tenho certeza que a maioria dos tocantinenses comemoram, mas que nós todos, tocantinenses, deveríamos comemorar. Mas, além disso, desinformação, porque se a pessoa pesquisar, ela vai ver que os estados amazônicos estão todos seguindo o exemplo do estado de Tocantins. Vou te contar uma coisa. O arcabouço legal construído pela Tocantins Parcerias, agora os secretários, o Consórcio da Amazônia Legal está promovendo uma reunião das
das empresas público-privadas dos estados a topar dos outros estados da Amazônia Legal, o consórcio está promovendo uma reunião onde o presidente Aleandro foi convidado para explicar para a Amazônia Legal como é que foi construído o arcabouço legal que apresentou para o mundo essa oportunidade de negócio dentro da lei do Tribunal de Contas da União, apresentou para o mundo essa oportunidade de negócio, as empresas mundiais foram chamadas, se apresentaram, o edital dizia, traduzindo e de forma informal, dizia, olha, mundo, nós temos um projeto de rede mais jurisdicional no estado de Tocantins, muito avançado. Mas nós precisamos de alguém que tenha interesse de fazer uma promessa de compra, porque os créditos só serão vendidos se forem certificados. Você não vende uma coisa que não existe. Então, nós só vamos vender quando o crédito for certificado. Então, nós precisamos de alguém que queira fazer uma promessa de compra dos créditos futuros, se eles forem certificados. Nós precisamos de alguém que tenha coragem de colocar recursos adiantados, porque os estudos, o trabalho pré-certificação, as oficinas, como estão acontecendo agora, são caras. Então, nós não temos os recursos para isso. E, mais do que isso, esse alguém precisa de ter a coragem de fazer esses recursos, de colocar esses recursos de pré-investimento antecipados sem risco para o Estado. Se der alguma coisa errada no processo, o Estado não pode perder nada. A Leandro construiu esse arcabouço legal, apresentou para o mundo e nós selecionamos a Mercúrio, agora Fundo Silvânia, né? E tudo aconteceu e está acontecendo de maneira extraordinária. Então, foi isso. É isso. Essa pessoa tem que parar de dizer isso ontem. Tá. Ô, Marcelo, eu sei que você tem compromisso para a gente fazer o encerramento. Bom, você falou muito do Fundo Silvânia, falou da Mercúria. Qual o papel delas no Red Mais e qual a expectativa de receber, como você disse, esse R$ 1 bilhão? Já tem uma previsão de que o Eloy está fazendo certificação, mas quanto tempo você acha que leva mais e quanto tempo o Estado terá acesso a esses recursos? Então, essas duas questões para a gente encerrar. Bom, a Mercúria, que por uma estratégia da empresa agora está jogando toda a sua política ambiental nesse Fundo Silvânia, então vamos tratar a Mercúria, né, que agora está virando Fundo Silvânia, mas Mercúria. A Mercúria foi essa empresa que, quando o Aleandro, quando a Topar apresentou para o mundo esse edital, dizendo que nós tínhamos essa oportunidade de negócio, foi a empresa vencedora da concorrência, né, desse edital, desse chamamento público. E aí ela foi a empresa que teve coragem de fazer essa assinatura, como eu disse, em 5 de junho de 2023, Dia Mundial do Meio Ambiente de 2023, lá em Genebra, assumindo em contrato que tem faz a promessa de compra dos créditos quando eles forem certificados, e mais do que isso, aportando recursos financeiros e técnicos para que nós pudéssemos fazer todo o processo de certificação dos créditos. Kleber, hoje, nós temos profissionais trabalhando no programa de carbono do Estado de Tocantins em todas as partes do mundo. Nós temos gente em Londres, nós temos gente em Genebra, nós temos gente nos Estados Unidos, nós temos gente na Indonésia, na Colômbia, profissionais que, através das reuniões online, trabalham o tempo todo conosco. Agora, naturalmente, a gente não abre mão de uma coisa. Lá no Museu de História Natural, para o mundo todo, eu fui claro em dizer, apesar da colaboração de vários técnicos extremamente capacitados do mundo todo, o comando é do governador Wanderlei Barbosa, o comando é da Secretaria do Meio Ambiente, a gente não abre mão de nada, todas as decisões são tomadas por nós, né? A nossa soberania é intacta nesse programa, isso é claro. Bom, sobre a Mercúrio é isso. E a outra pergunta que você falou, na sequência, Sobre a expectativa de recebimento desses créditos. Tá. A nossa intenção era era fazer a certificação antes da COP de Belém. Esse era o nosso sonho. Mas
O processo de oficinas é um processo complexo. A gente faz tudo com muita cautela. É muita cautela. Eu vi esses dias a reclamação da Coecto, que é da comunidade quilombola, dizendo das oficinas. Olha, tudo é feito a quatro mãos. O calendário de oficinas dos quilombolas foi feito pela Coecto, junto conosco. Que a Coecto é a Confederação das Comunidades Quilombolas. A FUNAI acompanha, a FUNAI participou de tudo. E o pessoal da FUNAI eu só tenho a agradecer. O superintendente, todo o corpo técnico da FUNAI participou da elaboração dos calendários, participa das oficinas. Agora, semana retrasada, a gente estava em Itacajá. Eu adoro, Kleber, as oficinas, especialmente com todos os povos, eu adoro. A gente leva as informações do programa de rede. A gente discute como é que eles querem usar o dinheiro, mas a gente sai de lá com tantos ensinamentos, tantas técnicas de preservação que foram desenvolvidas secularmente pelos povos tradicionais, pelos povos indígenas. Então, a gente aprende demais. Mas, para você ter uma ideia da complexidade, o povo Karaô, nós fizemos uma oficina de 3 dias, eles não se sentiram seguros, pediram outra. Passou um tempo, fizemos mais uma oficina de 3 dias, eles não se sentiram seguros, pediram outra. Aí agora nós fomos lá e fizemos mais 3, aí eles se sentiram seguros e aderiram ao programa. E é assim que tem que ser. A história tem que ser verdadeira, tem que ser real. Não é para inglês ver. As oficinas são reais. Mesmo porque, já respondendo sua pergunta, tudo isso vai terminar e nós estamos... O que falta? Falta terminar as oficinas, falta terminar um documento chamado Monitoring Report, é um documento de reporte de monitoramento, são cálculos da quantidade de carbono existente no estado de Tocantins. O Instituto LAPIG, da UFT de Goiânia, foi contratado, o laboratório LAPIG. Foi contratado um computador que teve que fazer 4 trilhões de cálculos, não estou exagerando, 4 trilhões de cálculos para chegar à quantidade de carbono, porque cada região, cada fitofisionomia de cada região do estado tem uma quantidade de carbono. Se é uma mata fechada é uma coisa, se é uma savana é outra coisa. Então, estamos terminando esse documento, terminando as oficinas, aí vai chegar no Tocantins uma das 3 empresas que fazem validação e verificação de programas como o nosso. Então, eles vêm para o Tocantins, nós não sabemos onde é que eles vão, nós não sabemos com quem eles vão conversar, mas eles vão vir e verificar se tudo o que nós escrevemos no papel é verdade. Eles vão visitar povos originários, eles vão visitar povos indígenas, eles vão falar com gente do governo, eles vão falar com gente do setor do agronegócio, eles vão verificar dados, números, aprovaram o projeto, aí certificou, aí gerou o crédito, e aí os recursos começam a entrar. Não vai entrar de uma vez só, são parcelados ao longo de meses, mas nós estimamos, nós estamos trabalhando dia e noite, porque é muito mais do que o recurso, é uma marca que vai chegar ao estado do Tocantins, e mais do que isso, é o que vem depois do recurso, porque isso tudo só vai fazer sentido se o dinheiro bem aplicado e se chegar lá no chão das aldeias, dos povos quilombolas, do agronegócio. Enfim, por isso tudo nós estamos correndo muito e a nossa intenção é que no primeiro semestre do ano que vem a gente receba os primeiros cursos. Que bom. Tomara que dê certo, programa que seja muito bom para o Estado, porque a gente precisa, um problema maior que nós temos nesse mundo é a preservação ambiental, então eu acho que isso deve ser o horizonte de todo mundo, o que nós devemos vislumbrar. Marcelo, muito obrigado pela entrevista, boa sorte no trabalho e estamos à disposição para as informações. Weber, muito obrigado de coração pela oportunidade, viu? São espaços muito importantes para levar informação real para os tocantinenses e você, a gente não precisa dizer da sua credibilidade, né, da sua força, da sua história. Muito obrigado.
Obrigado, Marcelo. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Nós falamos já com produtores, trouxemos críticas e agora trazemos o Marcelo aí para fazer o esclarecimento, para formar a opinião de vocês a partir da análise de tudo que vocês ouviram aqui, tá bom? Espero que tenham gostado e até a próxima. Um abraço a todos.